Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. E Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Portanto, confiam nele. Esta é a mensagem anunciada pelo programa A Voz da Libertação. Glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abramos as nossas santas e gloriosas Bíblias no livro da Antiga Aliança, Números 21, versículo 8, está escrito: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Digam glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Levantemos as nossas Bíblias ao alto e comecemos a dar glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos licença, ó Deus, por nosso Redentor Yeshua HaMashiach, para sermos usados por Ti como vaso em Tuas mãos, ó Deus, na ministração gloriosa do Espírito Santo, ó Deus, porque está escrito, Senhor, que os nossos corpos são templo do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos usa para pregar, para revelar, para orarmos, para buscarmos a Tua face, Senhor, para darmos glórias a Ti, ó Deus. E nós neste momento, Senhor, carecemos e necessitamos nos alimentar do Teu pão, nos saciarmos da Tua água, meu Deus, porque verdadeiramente a Tua palavra é comida e verdadeiramente a Tua palavra é bebida. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em o nome de Yeshua HaMashiach. Queridos irmãos e irmãs, é interessante quando a palavra de Deus nos expõe a realidade de um povo escolhido por si para ser o exemplo e a diferença sobre a face da terra. Nenhum povo sobre a face da terra escolhido por Deus, desde a antiguidade, aleluia, tiveram o privilégio, a glória e a grandeza de ver as manifestações divinas e gloriosas como os filhos de Israel. O nosso Deus, Ele é tão poderoso, glorioso e majestoso, que Ele escolheu para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Quando o povo estava no deserto, o povo não tinha o conhecimento do seu Deus. O povo ainda não conhecia que Deus, Ele era amor, que Ele era paz, que Ele era amigo, era pai, era bondoso, generoso, majestoso, piedoso, misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, mas que também Ele era um Deus justo, santo, fiel, verdadeiro e que não negocia a sua santidade divina.
Está escrito, amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo nos deixa claro que nós devemos atentar para a bondade e severidade de Deus, para com os obedientes, para com os santos, tementes, zelosos da sua palavra, é bondade e misericórdia, mas para com os desobedientes e aqueles que viram as costas para a sua voz, é severidade. E precisamos atentar para uma tão grande salvação que o grande e eterno Deus nos propõe, porque Ele nos afirma através do livro de Números, através do seu servo Moshe, quão trabalhoso foi levar e caminhar com o povo de Israel até a terra prometida por Deus. Deus havia feito ao seu povo uma promessa. Deus havia feito ao seu povo uma promessa do seu povo habitar num lugar de descanso, num lugar de graça, num lugar de paz, num lugar de fartura, num lugar de bonança, de vitória, num lugar onde Deus iria falar com o seu povo e o seu povo não teria a ausência do seu Deus, porque era a terra prometida por Deus, onde Deus iria habitar com o seu povo e o seu povo teria a graça e a misericórdia de ter o seu Deus à sua disposição, bastando adorá-lo e de joelhos prostrados adorá-lo e buscar a sua face, e ele então ouviria do céu, perdoando os seus pecados e sarando a sua terra. Está escrito no livro de Jeremias que eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Está escrito que Deus queria fazer do seu povo um povo eleito, um povo santo e que servisse de exemplo às outras nações. Israel foi arrancado como um forte da terra do Egito e levado pelo deserto, caminhando rumo à terra da promessa, a terra que Deus havia escolhido para o seu povo habitar. Mas o povo estava contrariando as normas, o povo estava aborrecendo ao seu Deus. O povo não queria escutar a direção e o caminho que Deus havia feito para eles no deserto. Tinha vários meios e várias passagens onde o povo pudesse ir, onde o povo pudesse caminhar, mas Deus havia escolhido um só caminho para o seu povo passar, porque Deus conhece pelo caminho que o povo deve caminhar para que em segurança Deus possa se manifestar ao seu povo conforme a fé de cada um daqueles que estão dispostos a viver e a obedecer ao Senhor seu Deus. De repente o povo havia transgredido a voz de Deus. Naquele tempo, irmãos e irmãs, não havia Bíblia Sagrada, não havia os Antigos Testamento completo, Antiga Aliança completa. Então o povo seguia e baseava-se na voz do Todo-Poderoso através do seu servo, o profeta Moisés, que foi o escolhido de Deus para arrancar o seu povo da escravidão, para arrancar o seu povo do sofrimento, para arrancar o seu povo do engano, para arrancar o seu povo da sua falta de liberdade, pelo qual o povo no Egito servia a Faraó e aos seus servos. O povo não tinha liberdade e direito de adorar e escolher ao seu próprio Deus, que era o Deus invisível, o qual não é palpável, o qual não é visível, mas é real e mais real que qualquer outro Deus feito pelas mãos humanas e digno de toda a honra, toda a glória, toda a crença, toda a credibilidade e fiel em todas as suas obras. E o povo andou errante pelo deserto, o povo andou murmurando, o povo andou reclamando, o povo andou se queixando,
como se aquele que vive e reina de eterna e eternidade, é sempre eterno, digno de todo louvor e respeito, não soubesse quais eram as suas necessidades. Está escrito que as suas roupas não envelheciam, as suas sandálias não se consumiam. Está escrito que não faltava-lhe a água, não faltava-lhe o pão. E Deus, querendo ser glorificado no meio do seu povo, ainda fez o maná cair dos santos céus para mostrar ao seu povo o cuidado. Deus mandou que o seu servo olhasse e ferisse, tocasse na rocha, e da rocha, da pedra, daquilo que era impossível acontecer, fendesse e jorrasse água no meio de um lugar onde era ermo, onde não havia possibilidade daquele povo sobreviver. E Deus, com seu grande e infinito amor e propósito para com o povo de Israel e em toda a face da terra, mostrando através do seu povo a sua glória, a sua grandeza, para que toda a terra lhe temesse e lhe obedecesse conforme a sua palavra. Porque a palavra de Deus está escrito no livro de aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que esta palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, que divide a alma e o espírito. E o povo, em vez de olhar, em vez de ouvir, em vez de temer, porque está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, a sua palavra, os seus ensinos, suas regras, o que Deus deseja para todo ser humano: ter comunhão e manter a sua comunhão com Ele, para por fim receber a glória da vida eterna, conforme andaste aqui sobre a face da terra. Mas o povo estava estribado, estreitado em seus próprios corações. Está escrito no livro de Jeremias que o coração do homem é perverso. Está escrito que maldito o homem que confia no homem. Está escrito que bem-aventurado o homem, o varão, a pessoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E o povo estava estribado em seus próprios corações, em seus próprios pensamentos e afetos, conforme aprenderam no Egito. Deus os tirara do Egito para transformá-los na caminhada rumo à terra prometida. Deus os tirou do Egito para mostrar e lhe fazer conhecido quem era o seu Deus, para que o povo temesse, o respeitasse e o obedecesse, guardando a sua voz e a voz da sua palavra, para que ele fosse por Deus e eles por seu povo. Mas o povo murmurava, o povo estava em desordem, estava em total falta de comunhão com esse Deus, porque queriam andar segundo o propósito dos seus malvados corações. É claro que se excetua que uma grande parte do povo de Israel, não a maioria, porque a maioria estava seguindo os seus supostos líderes, a maioria estava seguindo os seus supostos mentores, aqueles que no meio do povo de Israel queriam tomar o lugar de Moshe, queria tomar o lugar daquele que verdadeiramente era a voz do Senhor ao seu povo. E eles começaram a conduzir e a fazer com que o povo se voltasse contra Moisés. Por quê? Porque Moisés era o que pregava, anunciava e ensinava as verdades, as vertentes e a veracidade inerrante da voz do Senhor, da palavra do Senhor ao seu povo.
Mas a inveja de alguns que também queriam ser líderes, mas não tinham a capacidade de liderar, não eram escolhidos nem chamados por Deus a esse propósito, queriam tomar a frente de Moisés, derrubar Moshe e fazer e colocar no meio do povo de Israel as suas próprias palavras e entendimento conforme a mediocridade e pequenez da sua maldade e daquilo que o seu coração achava e não aquilo que a voz de Deus mandava através de Moshe ao povo de Israel. Então o povo começou a murmurar, o povo começou a se corromper, o povo começou a idolatrar, o povo começou a transgredir aquilo que a voz de Deus dizia que não fizesse, o povo, a grande maioria fazia, transgredindo a voz do Senhor. E está escrito que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13, que aquele que despreza a palavra perecerá. Mas não está falando de desprezar a palavra de homem, palavra de mulher, palavra do político, palavra de quem quer que seja. Está falando que aquele que despreza a palavra de Deus, os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus mandamentos. Por quê? Porque ela é viva e quem lê, quem ouve a sua palavra tem vida, adquire saúde, adquire força, adquire vigor e os olhos dos seus entendimentos são abertos e eles saem da cegueira e da escuridão espiritual e passa a caminhar conforme a luz das escrituras divinas dadas pela santa boca do precioso Deus. Mas o pecado do povo começou a cheirar mal às narinas do Senhor. E a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. A ira do Senhor se acendeu de tal maneira que Deus deu ordem e permitiu que serpentes ardentes e venenosas brotasse no meio daquele povo desobediente, perverso e profano. O povo estava contaminado com seus pecados, com as suas invenções, com os seus desejos malignos e malvados. Então Deus permitiu com que serpentes brotassem no meio do deserto e essas serpentes saíram a picar, a machucar e a envenenar e a matar aqueles que haviam se afastado da palavra da vida, da palavra da verdade. E eles começaram a perecer. Homens, mulheres, moças, rapazes, grandes e pequenos começaram a cair, mortos nos seus erros, nas suas falhas, nos seus pecados, porque recusavam a converter-se à voz daquele que é vida, daquele que é paz, daquele que é luz, daquele que é poder, daquele que é sagrado, daquele que é virtude, daquele que é vigor e que tem vida eterna para todo aquele que nele crê. Deus estava tirando o seu povo da escravidão, da escuridão, dos deuses estranhos para levá-los rumo à terra prometida, debaixo da sua graça e poderosas mãos. Grande parte do povo queria voltar para o Egito. Esse Moshe que nos trouxe aqui para morrermos no deserto. Eles estavam jogando a culpa dos seus erros, das suas atitudes, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras sobre o servo do Senhor. Não queriam admitir seus próprios erros e dobrar-se diante do Deus Todo-Poderoso a converter os seus corações malvados dos seus maus caminhos para o caminho da verdade, da juízo e da justiça. Por
porque está escrito que Yeshua HaMashiach é o caminho, Yeshua HaMashiach é a verdade, Yeshua HaMashiach é a vida, e sendo o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra, e sendo a palavra, ele é a verdade, e sendo a verdade, ele é a voz, e ele é a voz de Deus para todo aquele que nele crê, porque ele diz que aquele que recebe o Filho, recebe também seu Pai, mas aquele que despreza o Filho, despreza não somente o Filho enviado pelo Pai, mas também desprezou o próprio Pai, que o Pai enviou o Filho para que todo aquele que crê no Filho não pereça, mas tenha vida eterna, e aceitando também a vontade do Pai. E quando Moshe viu que a situação estava séria no meio do povo de Israel, ele foi orar ao Senhor seu Deus. Ele foi orar ao Senhor, porque o povo veio a ele e disse, o povo começou a reconhecer os seus pecados, o povo começou a reconhecer a gravidade dos seus caminhos, das suas ações, porque eles tinham sido libertos por Deus da escravidão do Egito, mas estavam escravos no deserto por causa do pecado. Porque o pecado escraviza o homem quando o homem e a mulher têm o pecado dentro dos seus corações e recusa a se converter a Deus, ainda que ele seja o seu libertador. Porque o homem não é livre, porque ele vai e volta para onde quer, a hora que quer. O homem é livre quando ele não tem o pecado lhe dominando dentro dos seus corpos, da sua alma e dos seus corações. O homem não é livre porque ele sobe e desce, tem o que quer, faz o que quer, pensa o que quiser, não. Porque quem vive assim, vive escravizado pelo pecado. O pecado escraviza o homem porque a alimentação do pecado traz demônio. E o trazer dos demônios traz a escravidão da alma. O homem e a mulher sobre a face da terra são livres quando eles são libertos pelo nome, pelo sangue de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, porque está escrito no livro de Apocalipse, no seu capítulo 12, a partir do versículo 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Então o sangue representa Yeshua HaMashiach e a palavra representa o poder de Deus, a voz de Deus, a graça de Deus, as escrituras dadas por Deus, para que todo aquele que nele crê não morra, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não viva escravizado pelo pecado, mas seja liberto do pecado por aquele que venceu o pecado na sua própria carne. E esse foi Yeshua HaMashiach, que veio, venceu o pecado, não se contaminou com o pecado e tem o poder do Pai para dar a libertação e a liberdade de todo o mais vil pecador sobre a face da terra, porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Está escrito, Yeshua abrindo a sua boca disse, quem me convence de pecado? Em outras palavras, quem é o pecado para me vencer? Quem é o pecado para me convencer? Quem é o pecado para me fazer contaminar-me com ele? É por isso que todo servo do Senhor, serva do Senhor, o crente que vive para o Senhor, liberto do Senhor, não vive com vontade de se contaminar, de pecar. Porque ele tem dentro de si a presença do Senhor, e essa presença o torna poderoso contra o pecado. E está escrito que eis que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. E essa graça que se chama justiça divina, que me comprou, que me resgatou, que me redimiu do pecado, fez com que o pecado não tivesse mais reino sobre mim, não tivesse mais o império sobre mim. Por quê? Porque o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores me comprou com o seu sangue, e o seu sangue me lavou, o seu sangue me limpou, o seu sangue me renovou, o seu sangue me vivificou,
purificou, o seu sangue me libertou, e pelo sangue sou liberto, lavado, remido, branqueado, purificado, transformado para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Redentor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, o ressurreto, o sangue santo sobre toda a carne. Livro de Números, capítulo 21, e o versículo 7 diz: pelo que o povo veio a Moshe e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor. Havemos pecados, porquanto temos falado contra o Senhor. Misericórdia, Senhor. E contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moshe orou pelo povo. Serpente hoje, irmãos e irmãs, é o pecado na sua maior força. Serpente hoje é o pecado, são espíritos imundos que, quando alimentados pelo pecado dos seres humanos sobre a face da terra, elas sobem trazendo a mortandade na ponta dos seus dentes, que é o veneno, fazendo com que aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é imundo, se imundeça mais ainda, aquele que vive nas trevas seja mais trevoso ainda, matando, roubando, destruindo, acabando com a vida daqueles que estão fora da luz de Deus, chamado Yeshua HaMashiach, seu Filho. Essas serpentes, elas trazem enfermidades. Essas serpentes, elas trazem o câncer. Elas trazem os vírus. Elas trazem as viroses. Elas trazem a mortandade. E as pessoas estão caindo aos montes. E o pior de tudo é que os corpos caem sobre a face da terra, mas as suas almas são arrastadas para a profundeza do abismo por essas próprias serpentes que foram alimentadas pelas suas blasfêmias contra o Senhor e contra o seu povo, que tem proclamado, pregado e anunciado o evangelho da vida eterna para todo aquele que crê, sem acepção de pessoas. Porém, cada pecador, conforme os seus pecados, mesmo se arrependendo dos seus maus caminhos, vai pagar o seu preço e o seu sentiu sobre a face da terra, mesmo perdoado dos seus pecados. Porque está escrito que Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. E o povo, arrependido dos seus pecados e da loucura que havia feito, falado contra o Senhor. O povo estava tão escarnecedores, estavam tão soberbos, que o temor do Deus que criou, que fez os céus, a terra, o mar, os animais, as plantas, as flores, as árvores frutíferas, e não, que criou e formou o homem sobre a face da terra, e o povo estava blasfemando e falando contra o próprio Senhor, o Senhor que os tirara da terra do Egito, o Senhor que havia os libertado das mãos de Faraó. A falta de respeito para com Deus tinha tomado uma proporção tamanha que Deus permitiu com que o povo começasse a morrer de doença, de peste, de espada, e os montes estavam sendo fulminados no meio do deserto. Mas alguns inteligentes, caindo em si, vieram até o profeta e pediram perdão, porque eles haviam falado contra o Senhor e contra Moisés.
Então Moisés foi orar ao Senhor, então veio a resposta de Deus e disse: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Então Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Deus trouxe o socorro para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava servindo a serpente dentro dos seus corações. Quem é a serpente? O diabo. Está escrito que ela enganou Eva, por sua vez Eva, enganada, deu do fruto do engano para Adão, e toda a terra adquiriu parte boa e parte má, parte ruim e parte positiva. A serpente representa o diabo, e o Senhor, olhando que o povo estava servindo o diabo, mandou fazer uma serpente de metal para que o povo se lembrasse a quem eles estavam servindo, mesmo na presença de Deus. E Deus deixou para o povo escolher a quem eles queriam servir, ou a ele ou a serpente. Já que vocês estão com seus malvados corações e vocês tiveram rebeldia contra mim a ponto de blasfemar e falar contra mim, que vos criei, que vos gerei no ventre da vossa mãe, então tá certo, eu vou mandar meu servo fazer uma serpente, vocês não vão morrer, mas vão ficar envenenados. Vocês vão servir a serpente, mas envenenados. Vocês podem não morrer, mas o veneno está aí dentro. Mas aqueles que se arrependerem verdadeiramente e sinceramente diante da minha face, então serão libertos e purificados do veneno chamado pecado, chamado morte, chamado para viver para Deus. E é o que o Senhor está deixando para a tua vida nesta hora. E Deus não veio buscar os que são justos, os que são porque estes estão servindo a Deus com sinceridade. Deus veio buscar os que estão doentes, mas os que estão doentes que querem ser curados, sarados. Sarados de quê? Do veneno chamado pecado, que foi colocado pelo diabo, com as suas próprias presas na sua carne, e a decisão de querer ser livre e liberto depende de você, ó rebeldes. Arrependam-se neste momento dos seus pecados, dos seus maus caminhos, porque a palavra que sai da minha boca não é humana, mas é de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, para buscar e salvar você que está perdido, perdida nos seus mundinhos e nos seus maus caminhos. Como aquele povo de Israel, mesmo diante de Deus, obrava coisas que aos olhos de Deus era torpe. Mesmo assim, Deus estava dando, antes que aquele povo perecesse, a oportunidade de arrependimento. Por isso está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para cima do Evangelho de João, no mesmo capítulo 3, está escrito que assim como Deus levantou a serpente no deserto, assim importa que Cristo seja levantado. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, e como Moshe
levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E quem é o socorro nos dias de hoje? Quem é a salvação nos dias de hoje? Quem é a libertação nos dias de hoje? Quem é que eu posso recorrer para ser liberto, para ser perdoado, para ser transformado da velha criatura para a nova, do velho homem para o novo homem, e nascer de novo da água do Espírito? Porque está escrito que aquele que não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. João 3,5 diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai poder entrar no reino de Deus. Só transformado e lavado pelo nome, pelo sangue de Yeshua HaMashiach. E o que é que você está esperando que não se arrepende? Grandioso e eterno Deus e Pai que estás nos céus, glória, 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 glória a Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de vida eterna que o teu Espírito Santo, meu Deus, nos fez conhecer, Senhor, mais um desejo do teu coração, trazendo, meu Deus, através desta palavra, a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia, meu Deus. Está escrito, Senhor, que o Senhor disse ao teu servo apóstolo Paulo, disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Oh, glória a Deus! E o Senhor sabe a quem o Espírito Santo está dirigindo essa humilde, maravilhosa mensagem de salvação, de vida eterna. Senhor, tenha misericórdia de nós, teu povo, Senhor. Perdoa as nossas murmurações, perdoa as nossas palavras, perdoa-nos, ó Deus, todas as vezes que temos falado contra o Senhor, porque muitas vezes não falamos diretamente contra o Senhor, mas os nossos pecados, os nossos pensamentos, está escrito em Isaías 59, que fazem divisão, fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobre o seu rosto de nós. Então, neste momento, Senhor, e esta hora gloriosa de oração e da tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esta grande, rica e inerrante, inefável oportunidade que o Senhor nos tem dado, Senhor, de conhecermos e prosseguirmos e conhecer ao Senhor. Ó Deus poderoso, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelas tuas exortações, pelas tuas repreensões, ó Deus, porque está escrito que o Senhor repreende todo aquele que o Senhor tem por filho. Está escrito que o Senhor ama a todo aquele qual o Senhor repreende. Obrigado, Senhor, porque a tua repreensão nos livra de perecermos com o mundo imundo nas suas maldades e iniquidades. O Senhor não usa-nos, ó Deus, para que as pessoas, ó Deus, fiquem perdidas. O Senhor nos usa para a salvação e vida eterna de todo aquele que crê na tua palavra e arrepende-se dos seus pecados e das suas iniquidades e das suas transgressões. Ó Senhor da glória, abre agora os corações, Senhor, para que quando eu fizer o apelo, ó Deus, as pessoas dobrem os seus joelhos, arrependidos dos seus maus caminhos, e te aceite, meu Deus, como único e suficiente Salvador das suas almas, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga glória a Deus, igreja. Dai glória a Deus, igreja. Dai glória a Deus, dai glória a Deus, dai glória a Deus, igreja. Oh, glória a Deus. Você que neste momento se arrependeu através do Espírito Santo de Deus e deseja entregar a sua alma, a sua vida para Yeshua HaMashiach.
Ele não é um objeto que tem que ser anunciado e vendido como se fosse um objeto da prateleira. Ele é santo, ele é rei, ele é puro, ele é vivo. Se você deseja, dobre o seu joelho. Vai diante do altar de Deus aí agora. Ou aonde você estiver, dobre o seu joelho, se arrependa dos seus maus caminhos e vamos orar a Deus. Repita comigo e diga: meu Deus, neste momento eu ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi, ó Deus, porque eu reconheço que tenho sido trevoso, Senhor, diante da Tua presença. Ilumina-me agora, ó Deus, com perdão divino dos meus muitos pecados. Perdoa, ó Deus, as minhas iniquidades e transforma a minha vida e o meu coração. Ó meu Deus, apaga agora o meu nome do livro do inferno, do livro da morte, e escreve, Senhor, o meu nome aí nos céus, no livro da vida, para o grande dia da vida eterna, eu receber o reino dos céus, o reino eterno, pela redenção de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, no teu santo sangue. Me lava, me limpa, me purifica e me transforma para a santa glória do teu santo nome. Digam glória a Deus, diga amém, Senhor. Comecem dando glória, 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 glória a Deus. Recebe, Senhor, estas pessoas, essa multidão, Senhor, que se arrependeu dos seus pecados, que se arrependeu dos seus maus caminhos neste momento, meu Deus. Entrega-os agora, ó Deus, em tuas santas e poderosas mãos, Senhor. Haja com a libertação, com a transformação divina, meu Deus. Opera, Senhor, maravilhas. Manifesta-se, ó Deus, a cada um conforme o desejo do teu coração, pois tu és justo, santo, reto e conhece, Senhor, cada um, Senhor, conforme o teu santo olhar. Meu Deus e meu Senhor, nesta oração da fé, nós te pedimos agora o perdão divino dos nossos muitos pecados, pensamentos, palavras, olhares e obras, Senhor. Nos limpa, nos purifica, nos sara, Senhor, nos liberta, nos transforma, ó Deus, e que o teu nome em nossas vidas sejam eternamente glorificados. Vai adiante de nós, ó Deus, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, Senhor, e nos revelando, ó Deus, os teus tesouros, as tuas maravilhas, a tua graça, a tua unção, teu poder. Fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece as congregações, Senhor. Desperta, 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 tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará, e Cristo te libertará. Desperta o teu povo, Senhor, desperta os jovens, desperta a mocidade, desperta os senhores, as senhoras, Senhor. Traz o teu povo de volta às congregações, ó Deus. Glorifica o teu santo nome e opera maravilhas para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Digam amém, Yeshua HaMashiach. Digam glória a Deus, amém? Vamos nos despedir com a paz do Senhor. Digam comigo: a paz que eu sinto agora,
não é passageira, é dada por Yeshua e dura a vida inteira. O mundo não conhece a paz que Yeshua dá, por isso eu desejo essa paz anunciar. Eu sou feliz e vivo a louvar. Yeshua segura em minhas mãos e não nos deixas tropeçar. A paz do Senhor, a paz do Senhor e a paz do Senhor. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja escreve, disse o Senhor a João: conheço as tuas obras, conheço o teu coração. Sofreste com paciência, trabalhaste com valor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Se não te arrependeres, brevemente a ti virei do lugar o teu castiçal. Eu, Senhor, tirarei. Ouve o que diz o Espírito a minha igreja querida. Ao que vencer, lhe darei a comer do fruto da árvore da vida. Lembra-te, pois, onde caíste, antes que chores de dor. Te arrepende enquanto é tempo, volta ao primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste,